Fala aí, galera, estamos aqui para mais um vídeo super aleatório. É, eu estou lançando aí num quadro que eu estou chamando de Hora da Física, parece até nome de jornal, né? Tipo assim, Hora da Física, edição das 7 da noite. Enfim, esse quadro que eu estou lançando é um quadro onde eu vou lançar vídeos de física, vídeo de coisas, de qualquer coisa relacionada à física, curiosidade, problemas, questões, nada sem muito compromisso, coisas que eu gosto e coisas bem aleatórias relacionadas à física, tá? Então, por exemplo, eu estou trazendo esse problema aí que me pediram para resolver, tá? Me mandaram, me pediram para resolver e tudo mais. Então, estou trazendo essa resolução aí para vocês. Esse é um problema que eu tirei de um livro de física de nível superior, de um livro de física de faculdade. É, eu vou deixar mais detalhado aqui na descrição do vídeo de onde vem o problema. E vamos ver o que essa questão aqui vai nos dizer, tá? Vamos lá. Durante um reparo do telescópio espacial Hubble, uma astronauta substitui um painel solar avariado. Empurrando para o espaço o painel retirado, ela é empurrada no sentido oposto. A massa da astronauta é de 60 quilogramas e a massa do painel é de 80 quilogramas. A astronauta e o painel estão inicialmente em repouso em relação ao telescópio, quando a astronauta empurra o painel. Depois disso, o painel se move a 0,30 metros por segundo em relação ao telescópio. Determine a direção, o sentido e calcule o módulo da velocidade da astronauta logo após o empurrão. E aí, entre parênteses, o programa coloca como observação o seguinte: durante esta operação, a astronauta está amarrada à nave. Para efeito de cálculos, suponha que o cabo que a prende permanece frouxo durante toda a operação. Então, a primeira coisa que eu fiz foi retirar do problema todas as informações que ele me proporciona. Então, eu anotei aqui a massa da astronauta. O problema fala que a massa da astronauta é de 60 quilos. Eu chamei MA, MA igual a 60 quilos. A massa do painel solar, que eu chamei de MP, MP é igual a 80 quilogramas. A velocidade inicial da astronauta e a velocidade inicial do painel solar tem valor zero. Por quê? Porque ambos inicialmente estavam em repouso. Então, a velocidade inicial da astronauta, que eu chamei de V0A, é zero, e a velocidade inicial do painel, que eu chamei de V0P, é zero. E a velocidade final do painel solar. Por quê? Porque depois do empurrão, o painel solar se move a 0,30 metros por segundo. Então, a velocidade final do painel solar eu chamei de VFP, igual a 0,30 metros por segundo. Antes de começar a resolução do problema, eu gostaria de fazer breves comentários, primeiramente, sobre a terceira lei de Newton, tá? Famosamente conhecida como princípio ou lei da ação e reação. Ou seja, para qualquer força que atua, vai existir uma força de reação. É basicamente isso. Então, eu coloquei aqui um esquema, um pouco de água para hidratar. Eu coloquei aqui um esquema bem simples para a gente poder analisar a terceira lei de Newton. Um esquema de dois corpos. O corpo aqui nessa cor, sei lá, salmão. Esse corpo aqui representa a astronauta e esse corpo aqui que eu desenhei, que eu criei em azul, representa o painel. Ambos os corpos estão na direção X. Foi uma direção que eu criei, a direção do eixo X.
O eixo X tem referencial para a direita, ele cresce para a direita e toda grandeza vetorial que estiver para a direita em X será uma grandeza vetorial positiva. A astronauta possui massa MA e o painel solar possui massa MP. O que o problema fala? O problema fala que ambos estavam juntos em repouso com velocidade zero. E aí a astronauta empurra o painel solar, né? Ambos estão, a astronauta e o painel solar estão com velocidade zero em relação ao telescópio Hubble, tá? E aí a astronauta empurra o painel solar. Quando a astronauta empurra o painel, ela realiza uma força no painel, tá? Essa força que a astronauta realiza, eu chamei de FAP, esse vetor em amarelo, esse vetor FAP, que significa força que a astronauta exerce no painel. Pela terceira lei de Newton, vai surgir a força de reação a FAP, que será o menos FPA. Essa força menos FPA é a força que o painel faz na astronauta. É a força de reação a FAP. Lucas, por que menos FPA? Porque esse vetor da força de reação está contra o referencial de X. Então, eu coloco o sinal negativo para explicitar o sentido contrário ao sentido de X. Então, FPA é a força de reação que o painel exerce na astronauta. Vamos analisar agora esse par-ação-reação. Por quê? Porque FAP e menos FPA formam par-ação e reação de acordo com a terceira lei de Newton. E quais são as relações que existem entre FAP e menos FPA? Primeiro, FAP e FPA possuem mesmo módulo, mesma intensidade, mesma magnitude, ou seja, mesmo valor. Por exemplo, se a força que a astronauta aplica no painel for de 50 newtons, lembrando que newtons é a unidade de força no Sistema Internacional de Unidades, se FAP for 50 newtons, FPA também vai ser 50 newtons. Então, forças que formam par-ação e reação possuem mesmo módulo. Forças que formam par-ação e reação também atuam na mesma direção. Percebam, tanto FAP quanto menos FPA estão na direção X que nós criamos. Forças que formam par, ação e reação atuam em sentidos opostos. Percebam que FAP está para a direita, no sentido do nosso referencial. E percebam que menos FPA está para a esquerda, contra o nosso referencial. Outra e última observação é que forças que formam par, ação e reação, de acordo com a terceira lei de Newton, atuam em corpos diferentes. Ou seja, FAP é uma força que a astronauta faz no painel. É uma força que atua no painel. Menos FPA é a força de reação que o painel exerce na astronauta. É uma força que atua na astronauta. Lucas, por que você está falando de terceira lei de Newton? Por causa desse trecho aqui, olha. Empurrando para o espaço o painel retirado, ela é empurrada no sentido oposto. Galera, isso é terceira lei de Newton, tá? Depois de falar de terceira lei de Newton, eu gostaria de fazer breves comentários sobre o que a física chama de quantidade de movimento. E aí, para analisar a quantidade de movimento, eu criei um sistema aqui bem simples, um sistema de um corpo que está na direção X. A direção X possui referencial para a direita, tá? Esse corpo possui massa M. Lucas, como assim corpo? Pode ser qualquer coisa, pode ser você, pode ser uma bola de boliche,
pode ser um caminhão, tá? Esse corpo possui uma massa m e nesse meu esquema, esse corpo possui um movimento com velocidade na direção x no sentido para a direita. Beleza? Como que a física vai definir quantidade de movimento? Ora, se eu pegar a massa do corpo e multiplicar pela velocidade, eu encontro uma grandeza que nós vamos chamar, que a física vai chamar de quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento, que eu vou chamar aqui de Q maiúsculo, é o produto entre massa e velocidade. Água novamente. Ok? Então, essa é a grandeza quantidade de movimento para um corpo. Percebam o seguinte, que esse m, a massa, é uma grandeza escalar. Essa velocidade é uma grandeza vetorial. Quando eu pego um escalar e multiplico por um vetor, eu tenho como resultado outro vetor. Ou seja, quantidade de movimento também é uma grandeza vetorial. E mais ainda, como m, que é o valor de massa, é um valor sempre maior do que zero, então a quantidade de movimento, o vetor quantidade de movimento, terá sempre a mesma direção e sentido do vetor velocidade. Tá? Beleza? Esse m, o produto de mv, não vai mudar a direção e não vai mudar o sentido do vetor velocidade. Só vai mudar um módulo. Tá? E aí, a segunda observação é em relação à unidade de quantidade de movimento no sistema internacional. Ora, a partir do momento que a quantidade de movimento é definida pelo produto de mv, então a unidade de quantidade de movimento no sistema internacional é o produto da unidade de massa no sistema internacional pela unidade de velocidade no sistema internacional. Então ficaria quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado. Tá? Minto, vezes metros por segundo. Beleza? Então, esse aqui é a quantidade de movimento para esse sistema. Tá? Então, percebam agora na palavra, no termo sistema. Porque aqui, o sistema, o nosso sistema, foi composto por um único corpo M. Mas eu posso ter sistemas com 2 ou mais corpos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 2 corpos A e B, de massas respectivamente MA e MB, e velocidades respectivamente VA e VB, ambos na direção X e sentido para a direita. E aqui eu defino o meu sistema, nesse meu exemplo, eu defino o meu sistema composto pelos corpos A e B. E a partir do momento que o meu sistema é composto pelos corpos A e B, a quantidade de movimento do sistema é a soma das quantidades de movimento de cada corpo, QA mais QB. Ou seja, lembrando que quantidade de movimento é o produto entre massa e velocidade. Então, QA vai ser MAVA e QB vai ser MBVB. Tá? Então, percebam que existe a possibilidade de calcularmos a quantidade de movimento para um sistema de 2 ou mais corpos. Outro detalhe é o detalhe mais importante desse vídeo. É um teorema, é uma lei fundamental da física, que é o que nós vamos chamar de lei da conservação da quantidade de movimento. Galera, isso é importante. É tão importante que minha voz está até mais baixa. Eu preciso de um pouco mais de água. Existe um princípio da conservação da quantidade de movimento de um sistema que vai nos dizer o seguinte: se não existem forças externas atuando no sistema, então a quantidade de movimento do sistema vai ser conservada, nunca se altera. Então, a partir do momento
que eu defino, que eu escolho o que compõe o meu sistema, então, nesse caso, não vai existir forças externas atuando nele. Então, se eu defino meu sistema como composto pelos corpos A e B, então nesse sistema que eu defini, não existem forças externas atuando. Então, a quantidade de movimento do próprio sistema vai se conservar. E isso aqui é uma consequência. Isso aqui é a conservação da quantidade de movimento. O que essa expressão me diz? Que a variação da quantidade de movimento do sistema é zero. Ela é sempre a mesma em todos os momentos. Lucas, o que é esse triângulo aí? Esse triângulo é o delta. O delta na física significa variação. E variação na física significa alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Agora vamos pensar no problema finalmente. Eu tenho aqui o eixo X, a direção X, o sentido de X, o referencial de X para a direita, a astronauta e o painel solar estão na direção X. Inicialmente, ambos estão com velocidade zero. Ambos estão inicialmente em repouso. O problema nos diz isso, tá? A massa da astronauta é de 60 quilos. A massa do painel solar é de 80 quilos. O que a astronauta faz? Ela empurra o painel solar. E pela terceira lei de Newton, o painel solar empurra a astronauta. Então, ambos, depois do empurrão, após o empurrão, ambos vão sair com certa velocidade. O painel solar vai se deslocar para a direita e a astronauta vai se deslocar para a esquerda. O problema fala que, após o empurrão, a velocidade final do painel solar é 0,30 metros por segundo positivo, a favor do referencial de X. E o problema pede para você calcular com que velocidade a astronauta vai se movimentar para a esquerda. E para achar o valor de VFA, velocidade final da astronauta, eu vou aplicar a conservação da quantidade de movimento para o sistema. O sistema aqui vai ser composto por astronauta e painel solar. E se eu defino meu sistema e eu vejo que não existem forças externas atuando no sistema, qual é a consequência disso? A conservação da quantidade de movimento. Então, a variação da quantidade de movimento do sistema é nula, é zero. O que é a variação em física? É final menos inicial. Então, a quantidade de movimento final do sistema menos a quantidade de movimento inicial do sistema é zero. Quem é a quantidade de movimento final do sistema? É a soma das quantidades de movimento final de cada corpo. Então, vai ser MAVFA, massa da astronauta, vezes a velocidade final da astronauta, mais a massa do painel solar vezes a velocidade final do painel solar, menos, abre parênteses, a quantidade de movimento inicial do sistema. Quem é? É a soma das quantidades de movimento inicial de cada corpo. MA, ou seja, a massa da astronauta vezes velocidade inicial do astronauta, mais a massa do painel solar vezes a velocidade inicial do painel solar. Isso tem que dar igual a zero. Qual é o valor de V0A e V0P? É zero. Então, quando eu multiplicar aqui e aqui, vai dar zero. Então, o que vai restar? MAVFA mais MPVFP menos 0 mais 0. Isso tem que ser igual a zero. Tá? E aí eu vou pegar esse MPVFP e vou jogar para o outro lado. Vou jogar para o lado direito da equação. Então, fica MAVFA é igual a menos MPVFP, porque trocou o sinal. Eu tenho que achar o valor de VFA.
Então, eu vou isolar VFA. E isolando VFA, o MA vai ir para o lado direito da equação, dividindo. Tá? Então, VFA vai ser igual a menos MP VFP dividido por MA. Agora é só substituir os valores. Quem é MP? A massa do painel solar é 80, então vai ficar menos 80 vezes. Quem é a velocidade final do painel solar? 0,30 metros por segundo positivo, dividido pela massa da astronauta, que é de 60 quilogramas. Quando eu realizar esse cálculo, eu vou encontrar um valor para o módulo da velocidade, né? Um valor para a velocidade final da astronauta de menos 0,4 metros por segundo. Lucas, por que menos? Por causa do nosso referencial. Nosso referencial em x está para a direita e a astronauta, após o empurrão, se movimenta para a esquerda. Então, ela adquire velocidade com sentido contrário ao sentido do referencial de x. Por isso, o sinal negativo. O problema pede para você determinar a direção, o sentido e o módulo. Então, a resposta mais completa para o problema é o seguinte: a direção de VFA é a mesma direção de VFP. Percebam, ambos estão na direção de x. Tá? O sentido de VFA é oposto ao sentido de VFP. Tá? VFP está para a direita, VFA está para a esquerda. E o módulo de VFA, né? O módulo do vetor VFA é 0,40 metros por segundo. Tá? Então, galera, repetindo, essa é uma questão de física de um nível, essa é uma questão de um livro de física de nível superior, de faculdade. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo a origem dessa questão. Mas percebam que é uma questão relativamente tranquila e que poderia cair em muitas provas de vestibulares Brasil afora. Poderia cair, por exemplo, na prova discursiva, né, na segunda fase do vestibular da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Poderia cair, por exemplo, facilmente na prova da FUVEST. Tá? Poderia cair facilmente na prova da Unicamp. É uma questão muito boa, de nível muito bom, tá? Que dá para resolver utilizando ferramentas básicas de Física 1, que deveria ser ensinada no ensino médio de maneira exemplar. Né? Não precisa utilizar aqui, nesse caso, ferramentas de física de nível superior, por exemplo, apesar da questão ser de um livro de física de faculdade. Tá? É muito impossível de uma questão desse estilo cair no Enem. Não cai, não é o estilo. Poderia cair em diversas provas também militares aqui no Brasil, de concursos militares. Então, fica aí a resolução desse problema para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Tá? Conto com a divulgação de vocês, beleza? E até a próxima, até o próximo vídeo aleatório de coisas de física, tá? Aqui no canal Hora da Física. No canal não, né? No quadro Hora da Física. Valeu, galera? Muito obrigado pela paciência, para aqueles que me ouviram até agora, e valeu!